Hoje iremos meditar sobre um texto da Palavra de Deus muito marcante, que causou impacto no povo durante os séculos posteriores. O povo de Deus, o povo de Israel, ficou escravizado no Egito durante vários séculos. E o povo sofrendo. Deus, em sua graça e misericórdia, como Ele é fiel às promessas que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, Ele levantou um líder, Moisés, para que pudesse liderar o povo, para que saísse do Egito, fosse liberto do Egito e fosse para a terra prometida, Canaã. E o faraó resistiu a esse desejo de Deus que o povo saísse de lá. E Deus mandou 10 pragas para que Israel pudesse sair com a permissão do faraó. O faraó resistiu muito até que a última praga, que é a morte dos primogênitos, inclusive o filho primogênito de faraó morreu. Ele acabou concordando com a saída do povo. E o povo partiu em direção ao seu destino. E é nesse contexto da saída do povo do Egito, com a permissão de faraó, ainda que a contragosto, é que nós iremos analisar o nosso capítulo. Vamos abrir no livro de Êxodo, primeiramente o capítulo 13, de versículos 20 a 22. Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22. Eu vou ler. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa coluna, na verdade, é uma coluna só, que na parte da manhã seria coluna de nuvem, na parte da noite, coluna de fogo. Qual é o propósito dessa nuvem, entre outras coisas? Do ponto de vista físico, vamos assim dizer, a coluna de nuvem, ela servia como o sol era muito forte durante o dia lá, seria como se fosse um guarda-chuva, um toldo, para proteger o povo do sol. E à noite, a coluna de fogo não só iluminava o acampamento onde eles estavam, como também era uma maneira de proteger os inimigos de animais ferozes que podiam se aproximar. Agora, essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo, ela é um símbolo, vamos dizer, né? um sinal visível da presença de Deus, da proteção de Deus e da direção de Deus em meio ao seu povo. E interessante que diz aqui que a coluna, versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E durante os 40 anos que estiveram no deserto, vagando lá no deserto, essa coluna nunca se afastou, sempre guiando o povo rumo à terra prometida. Agora vamos entrar no capítulo 14, que é exatamente o texto que vamos analisar, né? Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairot. Quer dizer, estavam fazendo determinado caminho. Deus falou: não, agora vocês vão mudar para outro. Tudo isso de acordo com a vontade soberana de Deus. Entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Aqui ele está mostrando a onisciência de Deus, ele sabia o que ia acontecer, né? Versículo 4. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Novamente, Deus é onisciente, sabe que isso tudo ia acontecer. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas, quer dizer, eles partiram tomando aquele rumo que Deus queria. E aqui nós verificamos
como Deus é soberano, né? Não só ele sabe o que vai acontecer, mas ele é soberano, ele tem controle total da história, controle total da criação, das suas criaturas, né? Ele tem autoridade, ele é o dono de tudo, o Senhor de tudo, controla tudo, tem autoridade sobre tudo. E nós vemos agora no versículo 5. E contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Ah, puxa, vamos perder essa mão de obra de graça, né? Então de repente o faraó do Egito falou: pô, vamos aproveitar e ir atrás desse povo aí para que eles possam retornar à escravidão. Então o faraó mandou, versículo 6, então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Ele pegou tudo que ele tinha em termos de soldados e armas, tudo mais, para que fosse atrás do povo. Versículo 8, o Senhor endureceu o coração do faraó. Várias vezes aparece que Deus endureceu o coração, né? Na verdade, nós identificamos que quando Deus enviou aquelas pragas lá para o Egito, aquelas 10 pragas, várias vezes diz que o faraó endureceu o próprio coração. Endureceu o próprio coração. Não quis saber de obedecer à vontade do Senhor. E aqui diz que Deus endureceu o coração dele. Como resultado de tanto endurecimento dele, tanta incredulidade, aconteceu isso com ele. Versículo 8. Endurecerei o coração de Faraó, rei do Egito, mostrando que onisciência e soberania. E esse quem? Faraó perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Quer dizer, o povo estava indo tranquilo e tal, nem imaginavam que o faraó iria com todo o seu exército atrás deles, para que eles voltassem à escravidão. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piaiote, defronte de Baal-Zefon. Imagina, eles nem estavam esperando por isso, estavam calmos, tranquilos, contentes pelo fato de que ficaram livres da escravidão, né? Ir lá para a terra prometida. Agora veja o versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. De repente eles olharam e viram aquele exército chegando. Como eles não sabiam qual era o propósito do faraó, eles pensavam que eles iam lá para matá-los. Mas na verdade o faraó ia lá não para matá-los, mas para trazê-los à força para que voltassem à escravidão lá do Egito. E qual era a situação deles em termos de localização do povo de Israel? Na frente estava o mar, do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha, e atrás estava o quê? Os inimigos. Sem saída, situação desesperadora. Humanamente falando, não tinha o que eles fizessem. E qual foi a reação do povo quando avistou o exército de Israel chegando? Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, quer dizer, desesperados, em pânico, alta ansiedade, e aterrorizados clamaram ao Senhor, quer dizer, clamaram ao Senhor. Mas esse clamor ao Senhor, na verdade, foi hipócrita, porque eles, boa parte deles, agiram com incredulidade, com covardia. Eles esqueceram que a questão de dias atrás, Deus havia libertado o povo, mandando aquelas pragas. Deus havia demonstrado seu poder, sua graça, sua misericórdia para com o povo. Se esqueceram e clamaram ao Senhor. Por que eu falo isso? Versículo 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eles começaram a fazer o quê? Além da incredulidade, começaram a murmurar, se queixar, criticar de Moisés. Na verdade, estavam indiretamente se queixando do próprio Deus que levantou Moisés como líder para tirá-los do Egito. Então eles estavam murmurando, se queixando. O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
E versículo 12. Já tínhamos dito no Egito, quando estavam lá, e quando Moisés queria libertá-los de lá, e foi lá e falou que Deus o havia enviado para libertá-los, deixe-nos em paz, é o que eles falaram para Moisés, quando Moisés teve contato com eles para a libertação. Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Veja que coisa, né? Esqueceram da demonstração da fidelidade de Deus, do amor, da graça, do poder. Eles se esqueceram do que eles sofreram lá como escravos, quantos que morreram, apanharam, quantos que foram realmente mortos na época, esqueceram de tudo. E o triste é que durante os 40 anos do deserto, o povo sempre agindo com incredulidade, murmuração, queixando de Deus, queixando de Moisés. Teve aqui, agora nós podemos pensar, mas como pode um povo que foi testemunha de Deus e vendo as pragas, libertou o povo, demonstrou fidelidade, poder, misericórdia, graça, amor para com eles, como é que se esqueceram? Normalmente essas pessoas, os que estão explicando a palavra de Deus, gostam de deixar para o final para aplicar, né? Mas já vamos aplicando de agora já, né? Não é verdade que muitas vezes nós agimos com a mesma incredulidade? Serve até como espelho para a gente. Murmuramos diante das dificuldades, diante das provações, nos esquecemos como Deus foi misericordioso conosco, primeiro nos salvando, através da morte de Jesus. Depois, quantas situações nós já passamos, quantas dificuldades nós já passamos, e Deus demonstrou sua misericórdia, seu poder, seu amor, nós nos esquecemos com facilidade. Então, precisamos ter muito cuidado, não ficarmos criticando a reação do povo quando nós agimos da mesma maneira. Deus, evidentemente que nesse período aqui, eles estavam na infância, não conheciam profundamente a Deus, não que isso desculpe o que eles fizeram, eles tinham muito que aprender a respeito de quem era Deus, do agir de Deus, né? E nós aprendemos também, pela experiência nossa e pela palavra de Deus, a gente verifica, pela própria história da igreja, que Deus, frequentemente, Ele nos coloca em certas situações de grandes dificuldades, situações limites, situações em que nós não temos saída. E como nós devemos agir numa situação dessa? Murmurando, criticando a Deus, se queixando, agindo com incredulidade, nos esquecendo das bênçãos derramadas para trás, como devemos agir? Nós verificamos depois que eles murmuraram, criticaram tudo, versículo 13. O interessante é Moisés, que não era perfeito, era um homem de fé. Ele estava na mesma situação deles. Moisés estava sujeito a morrer nas mãos dos egípcios. Ele estava também acuado lá, sem saída. Mas Moisés, homem de fé, em comunhão com Deus, calmo, tranquilo. Naturalmente Deus revelou para ele, enquanto ele estava em comunhão com Deus, que queria agir de uma maneira milagrosa. Então nós vemos no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, quer dizer, permaneçam firmes, calados, quietos, parem de murmurar, de se queixar, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Vê que coisa, hein? Deus naturalmente revelou a Moisés o que ia fazer, né? Veja o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então ele estava falando para eles aquilo que Deus revelou para ele. Deus ia operar de tal maneira que ia livrá-los do faraó e dos seus soldados, né? Dos seus guerreiros, né? Agora versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Quer dizer, a luta não era deles. Eles não faziam nada lá. Eles iam apenas observar o agir de Deus. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se, fiquem quietos, calados, apenas vejam o agir de Deus. É o que Deus quis dizer aqui. Na verdade, tanto o versículo 13 como o versículo 14 são dois versículos chaves, vitais, essenciais para entendermos todo esse capítulo. Essencial. E qual deve ser a reação nossa diante de circunstâncias difíceis, diante das provações, perseguição por parte dos inimigos? Como deve ser a nossa reação? Aqui fala, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Quer dizer, quando nós estivermos diante de situações dificílimas, provações difíceis, situações que estamos no limite, sem saída, devemos o quê? Olhar para o alto,
para amar o Senhor, descansar, confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, confiar na sua soberania, no seu amor, na sua fidelidade. E fala aqui, ó, fiquem firmes e vejam o livramento. Quer dizer, quando nós agimos dessa maneira, nós apenas ficamos observando o agir de Deus, o livramento do Senhor, seja em relação ao inimigo, seja em relação a certas coisas, seja o que for, que seja terrível para o nosso dia a dia, seja o que for, o dia mal. Naquele momento, nós devemos fazer o quê? Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão o quê? Os egípcios, os nossos inimigos, as nossas adversidades, né? Em outras palavras, nós devemos, quando o crente age dessa maneira, com calma, tranquilo, confiando em Deus, ele só fica observando e Deus vai manifestar, vai agir soberanamente. E o versículo 14, o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Puxa vida, naturalmente, nós que infelizmente temos também a natureza pecaminosa, é muito difícil para a natureza pecaminosa ficar quieta, calma, tranquila e confiar em Deus. Só no poder do Espírito Santo, que nos capacita a, controlados pelo Espírito Santo, a ficarmos calmos, tranquilos, descansando, confiando na fidelidade de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. E naturalmente esses que estavam reclamando, se queixando, agindo com credulidade, naquele momento eles tinham que parar e pensar nesse recado que Moisés deu, vindo de Deus. Essa deve ser a maneira de vocês agirem agora, para que Deus possa operar milagrosamente. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? É interessante, naturalmente, com o povo incrédulo, o povo se queixando. Moisés sabia o que Deus ia fazer, mas naquele momento a situação de Moisés não está muito fácil, né? O povo reclamando e tudo mais. Ele foi clamar ao Senhor naturalmente. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, você sabe como é que eu vou agir? Pare também de clamar. Agora não é de clamar, agora é hora de vocês agir de acordo com o que eu revelei a você e você transmitiu ao povo. Fiquem calmos, tranquilos para ver o meu agir. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam. Há momentos para clamar, interceder, há momentos para atuar, né? Então aqui é aqui. Erga a sua vara. Essa vara que ele usou lá nas pragas, lá no Egito, né? Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Que desafio para eles, hein? Inclusive o próprio Moisés, né? Porque o mar estava ali, como eu falei, montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, os inimigos atrás, o mar na frente. Naquele momento eles tinham que atuar pela fé, né? Versículo 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Deus dizendo o que ia fazer, hein? Veja, mostra a soberania e mostra a onisciência dele. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele determinou que aquilo ia acontecer. Versículo 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E que os deuses lá do Egito eram falsos, né? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. Quem é esse personagem, o anjo de Deus? Também conhecido em outras passagens do Antigo Testamento como o anjo do Senhor, o anjo da sua presença, o anjo da sua face. Era o próprio Cristo antes da encarnação. Várias vezes no Antigo Testamento, esse personagem apareceu, que era o próprio Cristo, e ele estava ali com eles, junto à nuvem lá. Por isso fala aqui, ó. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando atrás do povo de Israel, na retaguarda. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás, na retaguarda. Eu havia dito para vocês que a nuvem era um sinal visível da presença, da proteção e da direção de Deus. Quer dizer, ali nessa nuvem que simbolizava tudo isso, sinal visível, ainda estava o próprio Cristo pré-encarnado, estava ali.
Interessante falar que tanto a nuvem quanto o anjo do Senhor, que era o Cristo pré-encarnado, ficaram na retaguarda entre o povo de Deus e os egípcios. E não é o que Deus faz na nossa vida? Ele se coloca entre nós e nas nossas dificuldades, entre nós e os nossos inimigos, entre nós e as provações. Exatamente o que Deus estava fazendo aqui. Interessante que apesar da incredulidade do povo, apesar muitas vezes da desobediência, do pecado deles, apesar de tudo, nunca Deus nos abandonou durante os 40 anos. E também não nos abandona. Não nos abandona. Interessante esse detalhe, né? E versículo 20. Entre os egípcios e os israelitas, tanto o anjo do Senhor, o anjo de Deus, como a nuvem se colocaram. A nuvem trouxe trevas para onde? Trouxe trevas para quem? Para os egípcios. De tal maneira que eles não podiam. Isso aconteceu de madrugada. De tal maneira que eles não podiam avançar junto ao povo de Deus para atacá-los, porque eles estavam numa escuridão tremenda. E luz para o outro, quem é o outro? O povo de Deus. Do lado do povo de Deus era a luz. Do lado dos inimigos, trevas. Assim, houve um distanciamento entre os dois. Isso aconteceu durante toda a madrugada. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou durante aquela noite. As águas se dividiram. As águas se dividiram. Que coisa extraordinária, hein? De repente Deus se dividiu, como se fosse um muro do lado, um muro do outro, parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo, outra parede, ou muro, como vocês quiserem. Em terra seca, Deus abriu um caminho para eles, para que eles pudessem escapar. Terra seca, hein? Veja que milagre extraordinário. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Isso não é um mito, não é uma lenda, não é história da carochinha. Isso aconteceu no tempo e no espaço da história, com personagens reais, históricos. E para nós é importante, que fazemos parte do povo de Deus, crermos nesses acontecimentos como fatos incontestáveis. Por quê? Porque o Deus que operou nessa época, esse milagre extraordinário, esse milagre maravilhoso de libertação do povo, ainda é o Deus vivo, é o nosso Pai. Ele habita em nós através do Espírito Santo. E se Ele operou no passado, pode operar no presente. E opera. E Ele nos ama. Então não há motivo para nós crermos. Infelizmente os incrédulos negam esses fatos maravilhosos, esses milagres de Deus, esse agir de Deus, a atuação de Deus no Antigo Testamento. Mas isso aconteceu. E pela fé nós cremos na palavra de Deus. Cremos, fundamentados na palavra, que Deus atuou, que isso tudo aconteceu. Como eu disse, não é lenda nem mito nada. Isso aconteceu. Isso é uma bênção. Agora, não vou dogmatizar, nem afirmar de uma maneira incontestável, mas talvez Deus não tenha dividido o mar em toda a sua extensão ao mesmo tempo. Há uma possibilidade, e vocês não precisam concordar comigo, que à medida que eles colocaram os pés nas águas, o mar foi se abrindo. A cada passo o mar foi se abrindo. Por que eu falo isso? Porque isso seria andar pela fé e não pela visão. Que se toda a extensão do mar dividido estivesse à frente deles, eles estariam andando por vista e não por fé. Por que eu falo isso? Vamos ir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 29. Hebreus 11, 29. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Veja que interessante. Está falando desse acontecimento, hein? Por isso que eu falei que foi um passo de fé. Já imaginou? Cada vez que eles iam entrando nas águas, o mar ia se abrindo. Versículo 29 de Hebreus 11. Pela fé, e não por vista, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vamos voltar para o nosso texto. Então, eu disse, como vocês não precisam concordar comigo, e também isso não vai afetar o grande milagre de Deus, a grande livramento de Deus, mas é uma possibilidade de que a cada passo que eles davam, entrando, o mar ia se abrindo. Então, imagina como eles foram provados a andarem pela fé e não por vista. Que coisa extraordinária, né? Então, o versículo
Vou voltar lá para o nosso capítulo 14, e nós tínhamos lido no versículo 21, fala o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como a fonte com forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, quer dizer, no fundo do mar, no leito do mar estava seco, não havia nem mesmo uma lama, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Versículo 23, interessante, o povo, depois que o povo estava bem distanciado dos egípcios, Deus permitiu que os egípcios pudessem avistar o povo que estava bem à distância deles e que pudessem entrar naquele mar dividido. Versículo 23. Antes disso, que é uma coisa importante, Deus sempre dificulta a situação para que ninguém tenha dúvidas que foi um milagre operado por ele. Não foi a coincidência, não foi o acaso. Por isso Deus torna as coisas difíceis, ele é o Deus dos impossíveis, né? E aquilo que ele ia operar agora, tinha que permitir que os egípcios entrassem naquele mar dividido em direção ao povo, na intenção de alcançar o povo, para que Deus pudesse operar o milagre completo. Versículo 24, versículo 23. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Também até o meio do mar eles foram, Deus permitiu. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor... Por que fala o Senhor? Nós não lemos aqui, no versículo 19, que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, estava ali junto à nuvem? Então, e aqui confirma que esse anjo do Senhor era o próprio Deus. Era o próprio Deus. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o anjo do Senhor, ou o Senhor, aqui fala aqui, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor, que é chamado de anjo de Deus, que é também conhecido como anjo do Senhor, de outras passagens, viu o exército dos egípcios e pôs o exército em confusão. Aí o exército foi até um certo tanto dos egípcios, de repente começou a dificultar a saída e a ida deles até lá, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E é interessante, ele fala no versículo 25, ele fez o quê? Colocou eles em confusão. Versículo 25, fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se ou a quebrar. Deus, de uma maneira milagrosa, aquele fundo do mar que estava seco, de repente apareceu um lamaçal lá, e as rodas dos carros ficaram presas naquele lamaçal e começaram ou se quebrar as rodas ou se soltaram, e fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. Tudo isso é milagre de Deus, de forma que tiveram dificuldades em conduzi-los. Começaram a entrar em pânico os egípcios, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Que coisa, hein? Eles que estavam tão vaidosos do exército deles, acharam que iam lá e tomá-los como escravos novamente, de repente ficaram apavorados, em pânico. Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está, quem? O Deus do povo de Israel, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Quer dizer, nesse momento, Deus permitiu que antes que eles morressem, esses egípcios, que eles tivessem consciência com quem eles estavam lutando, que era com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E nessa hora eles viram também que os deuses que eles cultuavam lá no Egito não serviu para nada nessa hora. Que eles viram que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso, soberano, fiel, que estava com o povo. E foi nesse momento que eles reconheceram: vamos fugir dos israelitas. No final do versículo 25, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Nesse momento que aconteceu? Aconteceu aquilo que Deus já havia profetizado que aconteceria. O que era? Nós vemos no versículo 4 do capítulo 14. Então endureceria o coração do faraó, e ele os perseguirá
perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todos o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Realmente, nesse momento, conforme nós estamos vendo aqui, eles reconheceram que o Deus de Israel era o Senhor, o único Deus verdadeiro. Ele não falou aqui? Eles saberão que eu sou o Senhor. Justamente um pouco antes deles morrerem, sentiram o peso da mão de Deus, eles reconheceram que o Deus de Israel era Senhor, mesmo que a contragosto. E também no versículo 17, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Versículo 25. Fez com que as rodas de carros começassem a soltar-se, e de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram. Veja bem, Deus disse que isso ia acontecer. Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Nesse momento Deus foi glorificado. Antes que eles morressem, reconheceram que o Deus de Israel é o Senhor, é o verdadeiro Deus. Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu, versículo 27, a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, estava na madrugada ainda, entre 2 e 6 da manhã, né? O mar voltou ao seu lugar. Milagre de Deus. Quando os egípcios estavam fugindo, imagina o pânico deles tentando fugir, foi de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. E por isso que eu falei, isso não é mito, não é acaso, não é lenda, não é ficção, isso realmente aconteceu. Versículo 28, as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas. Mar adentro, ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Que milagre extraordinário, que coisa extraordinária. Versículo 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Que Deus maravilhoso, hein? Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Livramento do Senhor. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Aí eles viram essa demonstração do poder, do amor, da fidelidade, da graça, da misericórdia de Deus, da soberania de Deus. Aí eles reconheceram que Deus tinha condições de estar com eles rumo à terra prometida, rumo a Canaã, suprindo as suas necessidades e protegendo contra os inimigos. Que milagre extraordinário. Então, esse grande milagre, vamos dizer, do mar, foi a mais espetacular, a mais extraordinária manifestação do poder de Deus em todo o Antigo Testamento, da história do povo de Deus, demonstrando seu poder, sua soberania, sua graça, misericórdia e fidelidade. Podemos dizer que esse acontecimento foi o acontecimento mais memorável do Antigo Testamento, tanto que se marcou Moisés e aqueles que passaram por essa experiência, e durante toda a história, até nos Salmos isso é citado. Uma coisa memorável da história de Israel, marcante da história de Israel. Que coisa maravilhosa, né? Que demonstração. Interessante que no versículo 14 nós vemos o quê? Vamos ver novamente o versículo 13 e 14, são os versículos chaves. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Deus lutava por Israel. Então ele simplesmente tem que fazer o quê? Assistir a manifestação de Deus, assistir a manifestação do poder e da soberania de Deus, o agir de Deus. Só isso aqui, ó, pelo texto. Deus lutaria por eles, eles estariam só observando. Que coisa maravilhosa, que milagre. E nós também, quando estivermos passando por provações, situações, dificuldades, eu não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que você está passando, se você está no momento limite,
sem saída, qual é a sua reação? Qual deve ser a sua reação diante de circunstâncias semelhantes? Quando você não tem saída, como eu falei, muralha montanha de um lado, montanha do outro, o inimigo atrás, o mar na frente, sem saída. Como é que você está hoje? Você está numa situação dessa? Ou está quase chegando a uma saída dessa? Como você deve agir? De acordo com versículos 13 e 14. Fiquem firmes e vejam o livramento de Deus. O Senhor lutará por você. O Senhor sempre está entre nós e as nossas circunstâncias, entre nós e os nossos inimigos, entre nós e os nossos pecados. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nunca nos abandonará. A presença de Deus é uma constante na nossa vida, como foi durante todo o período lá do deserto, posso dizer, né? Então a presença do Senhor com os seus servos, quer seja no passado, quer seja no presente, é semelhante a que nós desfrutaremos hoje, vamos assim dizer. Enquanto nós passarmos por tribulações, por perseguições, por situações, nós podemos contar com a presença do Senhor em meio às nossas provações, com a presença do Senhor em meio às nossas dificuldades. E essa consciência, esse saber, de acordo com a palavra de Deus, da presença constante de Deus em meio ao seu povo, é mais importante até do que pedirmos a Deus que nos livre das provações, que nos livre das tribulações. É nós passarmos pelas tribulações contando com a presença de Deus e com o livramento de Deus, quando Ele quiser fazer isso de acordo com sua vontade soberana. No caso do povo aqui, eles tiveram a consciência da presença de Deus, sabido da presença de Deus e desfrutado do livramento de Deus no meio dessas circunstâncias. Que coisa maravilhosa! Como é maravilhoso nós podemos contar com a presença do Senhor em meio às provações. Quer Ele nos livre no momento, quer não. Como é o caso dos amigos lá de Daniel, né? Que antes, quando eles foram lá para a fogueira, eles não sabiam que Deus ia livrar lá, que ia dar livramento, mas ficaram firmes pela fé. Estavam dispostos a contar com a presença de Deus, quer Deus os livrasse, quer Deus não os livrasse. E a aprovação, as dificuldades que nós passamos, de acordo com os vídeos que nós vamos vendo, que experimentamos, que todos nós somos sujeitos a passar para nós por situações, provações, perseguições, dificuldades, podemos dizer, né? É uma bênção quando nós contamos com a manifestação da presença de Deus, quando passamos essas dificuldades. E Deus permitiu que eles passassem por essas dificuldades. E Deus permitiu que os amigos de Daniel passassem pelaquela provação quando iam para a fogueira. Mas podemos contar com a presença, com a manifestação da presença de Deus e com o poder de Deus manifestando em todas as situações que nós tivermos. E quando nós, pela fé, ficamos calmos, não venhamos a deixar que carne se manifeste, quando estivermos controlados pelo Espírito Santo, quando tivermos esse poder sobre a natureza pecaminosa para que ela não se manifeste com incredulidade, quando nós descansamos, de acordo com os versículos 13 e 14, ficamos calmos, tranquilos, confiando na presença de Deus, confiando na sua fidelidade, confiando na sua presença, sua misericórdia, graça, fidelidade, enfim. Quando nós confiamos nisso, é só observarmos o agir de Deus. E nesse momento, é a oportunidade o quê? De confiarmos no Senhor, descansarmos no Senhor e o glorificarmos através da fé, para que nós possamos contar com a manifestação da presença de Deus. Não temos dúvidas de que o Deus que agiu no passado é o mesmo que atua no presente. Quanto a isso não temos dúvida, quanto a isso não temos dúvida. O Senhor forneceu evidências extraordinárias de que foi Ele que operou o milagre, foi Ele que deu esse livramento extraordinário, memorável. E Ele dá evidências também da sua presença em nossa vida, não importa as circunstâncias. Por isso que é importante, nós devemos reconhecer o fato que Deus está sempre entre nós e as nossas circunstâncias, entre nós e as nossas dificuldades, entre nós e os nossos inimigos. Quando nós fazemos isso, é diferente. É diferente. Quando nós sabemos que o poder, a soberania é suficiente para suprir as nossas necessidades, para nos proteger contra os nossos inimigos, enfim, podemos contar com a presença do Senhor. Isso é uma realidade na nossa vida. Se está passando por dificuldades, como eu falei agora há pouco,
está numa situação que não tem saída, o que você deve fazer? Clamar ao Senhor, olhe para cima, clame ao Senhor, se entregue nas mãos do Senhor, confie no agir de Deus, confie na presença do Senhor, permita que o Espírito Santo te dê essa confiança para que você possa simplesmente observar como Deus vai agir nessa situação, como Deus vai operar um milagre na tua vida. Que maravilha! Deus, após esse milagre extraordinário, após esse livramento, o povo de Deus ficou confiante de que ele poderia contar com a presença do Senhor, com o poder de Deus, a misericórdia e a graça, para supri-los durante toda a jornada até a terra da terra prometida, Canaã, não só suprir as suas necessidades, mas protegê-los contra os inimigos. E nós também, que temos a revelação completa, que eles não tinham, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos o conhecimento sobre Jesus que eles não tinham. Podemos contar também com a presença do Senhor, podemos contar que Ele vai suprir as nossas necessidades, mas nos proteger contra os nossos inimigos. Nós podemos simplesmente observar o agir de Deus. Deus disse que estaria com eles, prometeu a presença, Ele também promete isso para nós também. Vamos abrir lá no final de Mateus, vamos lá para o Novo Testamento, final do livro de Mateus. Nós vamos verificar a promessa também dessa presença. E aqui Deus está falando para a igreja. Como falei, o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, opera hoje também. O mesmo Deus que operou maravilhas lá, opera maravilhas hoje também. Então nós vamos abrir no capítulo 28 de Mateus. Jesus falando. Versículo 18. Vou ler desde o versículo 18 do capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Que vocação maravilhosa é essa, hein? Poder comunicar diante de todas as nações que Jesus é o Salvador, que nos liberta do pecado e que vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora é Jesus prometendo, hein? Está conosco o quê? Até o fim dos tempos. Está conosco todos os dias, durante as 24 horas. Outra coisa que eu queria frisar aqui, que eu me lembrei agora. Quando o Senhor operou esse livramento maravilhoso, na passagem pelo mar, a maneira como derrotou, deu aquele livramento sobre os inimigos, de maneira soberana, ele demonstrou uma coisa maravilhosa: o poder, autoridade e controle sobre as forças da natureza. Porque o Cristo, que estava presente lá, pré-encarnado, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, ele tem a autoridade absoluta, o controle absoluto sobre a criação. Ele é o Criador e o sustentador do universo. Em sua providência, ele cuida e controla tudo que ele criou. Que coisa maravilhosa. E ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Que Cristo maravilhoso, que Deus maravilhoso. Vale a pena conhecer esse Deus. Vale a pena ler a palavra de Deus para conhecer esse Deus. Do Antigo até o Novo Testamento. Quanto mais você conhecer esse Deus, mais você vai confiar nele, mais você poder reagir de uma maneira, como nos versículos 13 e 14 lá de Êxodo 14, mais você puder descansar, ficar quieto, acalmar e ver o agir de Deus, ver o livramento de Deus. Se você não tem agido assim, se você tem agido muitas vezes em incredulidade, nós muitas vezes agimos em incredulidade, se você se esquece do agir de Deus no passado, se recorde como ele agiu no passado, começando com a sua salvação. Se recorde do agir de Deus. Pense como esse Deus é grandioso. Medite sobre como ele agiu no Antigo e Novo Testamento e durante toda a história da igreja. E também na história da sua vida também. Confesse seu pecado de incredulidade. Confesse o pecado de muitas vezes você murmurou. Muitas vezes você se queixou de Deus. Muitas vezes você achou que Deus está longe, distante, não se preocupava com você, que estava passando uma situação difícil, uma situação sem saída, e falou: puxa vida, eu procuro ser tão fiel, e Deus nesse momento deixa eu passar por provações. Mas Deus permite as provações, que são oportunidades para nós confiarmos em Deus,
podemos verificar, observar o agir de Deus. É assim que nós crescemos de maturidade, né? Lendo, estudando, meditando e obedecendo a palavra de Deus, e a nível prático, andando pela fé, confiando no Senhor, confiando em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço por esse texto memorável que marcou toda a história de Israel. Te agradecemos que a maneira como isso se manifestou no Antigo Testamento se manifesta também nesse período que nós estamos agora, Senhor. Te agradecemos por esse texto desafiador, que nós possamos agir e andar pela fé e não por vista, confiando na Tua graça, misericórdia, fidelidade, poder, soberania, amor, enfim, esses atributos maravilhosos manifestados durante todo o Antigo e Novo Testamento e através da história da igreja e também na história da nossa vida, Senhor. Te agradecemos por esse texto, que nós sejamos desafiados a confiar em Ti e observar o Teu agir na história da nossa vida, Senhor. Te pedimos isso, Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.